Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente, dessa vez para explorarmos um pouco o sistema solar. Então, antes de começarmos esse vídeo, gostaria de explicar que há duas teorias interessantes que envolvem também o sistema solar, que é o seguinte: há uma teoria que é a teoria geocêntrica, que bem antigamente, acreditavam-se que a Terra era o centro do universo e os outros astros, e planetas orbitavam ao redor dela. Mas depois se acreditou numa outra teoria, que é a teoria que temos hoje, que é a heliocêntrica, que o Sol é o centro de um sistema chamado Sistema Solar e os astros orbitam ao redor dele. Então esse, que foi até Nicolau Copérnico que começou, com essa teoria lá no século XV e ela vem até hoje, temos provas, disso até hoje devido à tecnologia e tudo sobre essa teoria. Então, sabendo, sobre essa teoria envolvendo o sistema solar, aí a gente começa sobre a origem. O sistema solar. O sistema solar ele tem uma forma considerada esférica e surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. A teoria mais aceita sobre sua origem é a teoria nebular. Nessa teoria, o sistema solar ele teria surgido a partir de uma nebulosa solar, que é tipo uma nuvem de poeira estelar, formada principalmente de hidrogênio e hélio. Por influência gravitacional, essa nebulosa ela passou a se contrair, a se fechar, rotacionar e também realizar fusões termonucleares, liberando uma enorme quantidade de energia. Do centro da nebulosa, onde a pressão e temperatura eram mais altas, surgiu o Sol, a maior massa do nosso sistema. Da parte mais exterior, ou seja, em volta da nebulosa, surgiram os planetas e outros corpos celestes. O sistema solar ele está localizado na galáxia chamada Via Láctea. Temos várias galáxias no universo, só que a Via Láctea é a galáxia onde vivemos, onde se encontra o sistema solar. Ele é formado por um conjunto de corpos celestes que gravitam ao redor do Sol, que é a principal estrela. Além do Sol, o sistema ele é composto de 8 planetas, anteriormente eram 9, mas depois um se descartou, satélites naturais, asteroides compostos de rochas e tal, pedaços de rochas, cometas compostos de gases, gelo e meteoros. Então, todos esses astros compõem o sistema solar. O Sol ele contém 99,8% de toda a massa do sistema e ele é o responsável por gerar o efeito gravitacional que prende os demais corpos celestes em sua órbita. Ou seja, o efeito gravitacional do Sol é tão grande que ele consegue manter em órbita vários astros em sua volta, atraí-los. Os planetas do sistema solar são, em ordem, seguindo aqui, fiz um esqueminha aqui: Mercúrio, o primeiro, Vênus, o segundo, Terra, que é o terceiro, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são chamados planetas rochosos. Os 4 mais distantes do Sol, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são chamados planetas gasosos. Mercúrio, vamos começar falando um pouquinho sobre cada planeta. O primeiro é o Mercúrio, é o planeta mais próximo do Sol e é o que gira mais rápido ao seu redor, consequentemente gastando menos tempo e fazendo menos dias para ele gastar
girando ao seu redor, que é a translação, que é o efeito, né, um giro completo ao redor do Sol. E tem uma atmosfera quase insignificante, extremamente fina. Aqui temos alguns dados. A distância do Sol, entre 46 e 69 milhões de quilômetros. Duração do dia, 176 dias terrestres. Duração do ano, 88 dias terrestres, ou seja, que ele gasta para um giro completo ao redor do Sol é 88 dias. Temperatura média, 400 graus. Diâmetro, 4.879 quilômetros. E quantidade de satélites naturais, ele não possui, então tem nenhum. Seguindo, temos Vênus. Vênus, ele é o segundo planeta do Sistema Solar e é também o mais quente. É o único a realizar a rotação em seu próprio eixo no sentido anti-horário. Assim como Mercúrio, a duração do ano, que é o movimento ao redor do Sol, é menor que a duração de um dia, ou seja, para que gira ao redor do seu próprio eixo, que é a rotação. Vênus é visível a olho nu da Terra, dependendo da sua distância, dependendo do dia e tal, é possível vê-lo a olho nu. Alguns dados: a distância do Sol, 108 milhões de quilômetros, duração do dia, 243 dias terrestres, ou seja, que ele gira ao redor dele mesmo, do próprio eixo. A duração do ano, 224 dias terrestres, para ele dar a volta completa no Sol. Temperatura média, 460 graus, ou seja, o mais quente, né, dos planetas. Diâmetro, 12.103 quilômetros. E a quantidade de satélites naturais, assim como Mercúrio, não tem. Então, Mercúrio e Vênus não possuem satélites naturais. Agora, o terceiro planeta do Sistema Solar é a nossa Terra. É o único que apresenta água em estado líquido, oxigênio abundante e as demais condições para a existência de vida. Temperatura adequada, pressão, tudo para uma condição de vida, para ser possível a existência de vida nele. É o movimento de translação, ou seja, que a Terra faz ao redor do Sol e a inclinação do seu eixo terrestre que proporciona a existência das estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. A distância do Sol é de 150 milhões de quilômetros. A duração do dia, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, arredondando 24 horas, para ela girar ao redor do próprio eixo. Duração do ano, 365 dias e 6 horas. Devemos ficar atentos a essas 6 horas, porque em 4 anos, se somando 6 horas por 4, dá 24 horas, que equivale a um dia. Então, a cada 4 anos, esse um dia se soma ao 365 e fica 366 dias, que é o ano bissexto. Por isso que em 4 anos temos o ano bissexto. Diâmetro, 12.756 quilômetros e quantidade de satélites naturais, 1, que é a nossa famosa Lua. Marte. É interessante que Marte, ultimamente, ele anda sendo muito explorado, né, estudado, para ver se há possibilidade de ser habitado, né, mais futuramente. Ele é o 4º planeta do Sistema Solar. Devido à coloração de sua superfície, ele é apelidado de planeta vermelho. Marte, ele é o último dos chamados planetas telúricos, ou seja, formados por rocha e ferro. Distância do Sol, 228 milhões de quilômetros. Duração do dia, 24 horas e 37 minutos terrestres. Duração do ano, 687 dias terrestres. Temperatura média, menos 63 graus. Diâmetro, 6.792 quilômetros. Quantidade de satélites naturais, 2, que é Phobos e Deimos. Júpiter é o 5º planeta do Sistema Solar. Ele em sua ordem, né, o 5º planeta mais distante do Sol. Ele é o maior planeta
cerca de 120 vezes maior que o planeta Terra. É o primeiro dos planetas jovianos, ou seja, dos planetas gasosos, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são gasosos. Distância do Sol, 779 milhões de quilômetros. Duração do dia, 9 horas e 50 minutos. Duração do ano, 11,86 anos terrestres, ou seja, arredondando, dá mais ou menos uns 12 anos terrestres para dar a volta o Sol. Temperatura média, menos 110 graus. Diâmetro, 142.984 quilômetros. E quantidade de satélites naturais. Aqui a informação está 80, mas tanto Júpiter quanto Saturno, que eu vou falar no próximo, sendo descoberto mais satélites naturais. Então, cada vez se descobrem mais. Então, já são mais de 100 para Júpiter e Saturno, quantidade de satélites naturais ultimamente. Só que Saturno, que é o próximo, tem até mais, é o que tem mais satélites naturais, segundo Júpiter. E o sexto, agora sim, Saturno, é o sexto planeta do Sistema Solar. Ele é conhecido por possuir uma estrutura de anéis ao seu redor. Os anéis eles são formados principalmente por partículas de gelo e rocha que se mantêm ao redor do planeta devido à força gravitacional e centrífuga. A distância do Sol, 1,4 bilhões de quilômetros. Duração do dia, 10 horas e 35 minutos terrestres. Duração do ano, 29,5 anos terrestres. Temperatura média, menos 139 graus. Diâmetro, 116.464 quilômetros. E quantidade de satélites naturais, como eu disse anteriormente, igual com Júpiter, que 83, mas Saturno já ultimamente, atualmente, tem muito mais de 100 e vai sendo descoberto mais. E ele é o que possui ultimamente mais satélites naturais, Saturno. O sétimo, Urano, é o sétimo planeta do Sistema Solar. Ele é o mais frio e o único que possui o eixo na posição horizontal. A presença de metano em sua atmosfera faz com que o planeta tenha aparência azulada. Distância do Sol, 2,88 bilhões de quilômetros. Duração do dia, 17 horas e 14 minutos terrestres. Duração do ano, 84 anos terrestres, muitos anos para conseguir dar a volta no Sol. Temperatura média, menos 220 graus, ou seja, o mais frio dos planetas. Diâmetro, 51.118 quilômetros. E quantidade de satélites naturais, 27. E, por último, temos Netuno, que é o oitavo e último planeta do Sistema Solar e o que fica mais distante do Sol. Sua atmosfera cria ventos extremamente rápidos, de mais de 2.000 km por hora. Também ele possui anéis que são leves e finos, por isso difíceis de serem vistos. Distância do Sol, 4,5 bilhões de quilômetros. Duração do dia, 16 horas. Duração do ano, 164,79 anos terrestres. Muito tempo para conseguir dar a volta no Sol. Temperatura média, menos 220 graus. Diâmetro, 49.528 quilômetros. E quantidade de satélites naturais, 14. E, por último, tem uma curiosidade que é sobre Plutão. Ele era reconhecido como um dos principais planetas do Sistema Solar, porém, depois da descoberta de vários corpos celestes de tamanho parecido no cinturão de Kuiper, a sua classificação foi questionada. Então, a União Astronômica Internacional, UAI, decidiu então mudar a categorização e a partir do dia 24 de agosto de 2006, Plutão passou a ser identificado como um planeta anão, que são outros astros que habitam, também o Sistema Solar. Além de Plutão, há outros 4, então no total 5 planetas anões no Sistema Solar. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado aqui desse resumo sobre o Sistema Solar. Se puderem e gostarem, curtem, dão um apoio aí, compartilhem se puderem. Um beijão e tchau, tchau!